do Skype por 9,90 por 6 meses. E agora eu quero. O tal do marketing interativo, né, que aí tem um nome bonitinho, chama A Hora da Verdade. Isso ficou na internet. Ou então o Momento da Verdade. Chama o Momento da Verdade porque nessa interação, quando eu, cliente, eu estou falando com a empresa para poder pedir uma promessa que foi cumprida, nesse momento está nas mãos desse funcionário elevar a empresa, a marca que ela faz, ou arrebentar com a empresa. Caso clássico disso é quando a gente vai no supermercado, né? Vira lá para o cara que é faxineiro, para a empresa que contrata faxineiro. O cara não é nada, ele é só um faxineiro, ele não é funcionário, ele não tem que saber marketing, ele não tem que saber atender o cliente. Meu irmão falou, onde é que eu compro da net? Ah, meu irmão, não sei se eu trabalho aqui, estou limpando o chão, sai. O cara caga para você. Na Disney, embora eu também não goste da Disney, tem histórias negativas para falar da Disney, mas nesse caso é interessante, na Disney, eles falam o seguinte, por pesquisa, eles identificaram que os faxineiros da Disney são os que mais recebem pergunta dos clientes no parque inteiro. Então tem lá, né, a casinha que é centro de informações, só que as pessoas não vão até o centro de informações para poder dizer alguma coisa. Fala, faxineiro, por favor, onde é que é a montanha-russa da Turma da Mônica? Ah, é ali, vai. Beleza. Aqui no Brasil os caras nem sabem, nem se importam que isso acontece. Não é só que no Brasil, não, em muitos lugares. Na Disney tem um foco grande em marketing, nesse aspecto. O camarada falou assim, porra, eu percebi que o meu cliente ele vai no faxineiro para poder pedir pergunta. Eu tenho 3 alternativas. Uma é deixar de lado e se o faxineiro atender bem, sorte nossa. Se o cara falar, sai daqui, no mesmo sabe em espanhol às vezes, porque eu estou lavando o chão, vai arrebentar minha empresa. E a terceira, a segunda seria treinar o faxineiro a falar assim, vai para o balcão de informações, né, que aí é o ápice do marketing que a gente vê comumente. Né? Você treinar o cara e falar assim, ó, se alguém falar com você, não fala nada. Só fala o seguinte, ó, por favor, vá para o balcão de informações. Não fala mais nada com esse cara. Está proibido de falar com o cliente. É isso que acontece. E até ele é treinado depois que é selecionado, 24 horas ele é treinado para atender o cliente e 6 horas para varrer o chão. Quem é que responde os twitters das empresas na internet? É o faxineiro, né? É a versão de comunicação faxineiro para o estagiário. O estagiário, ele não é treinado para responder o cliente. Olha, você é um estagiário. Se alguém reclamar, não faz nada. Chama o teu chefe, coloca no Twitter, não responde esse cara, está proibido. Não é isso que acontece? E aí tem aquele caso agora da máquina de comunicação, vocês viram com a Telefônica? Estava tendo uma conferência ao vivo lá da Telefônica, né, em São Paulo, né, tudo pelo Twitter e tal, streaming, não sei o quê. E aí o estagiário foi lá e começou a reclamar de um twitteiro que estava falando da Telefônica, do Twitter pessoal dele, né, os dois batendo condição, e é óbvio que sabe onde o cara trabalha, o que ele faz, etc. E aí foi um puta de um fiasco, tanto para a máquina, que é uma agência, quanto para a Telefônica. E aí, óbvio que a desculpa é, ah não, pessoal, você foi nosso estagiário, ele nem faz parte disso, etc. Então a culpa é sempre do estagiário, não é do estagiário. Dá um clique aí, mano. A culpa é desse lado da empresa aí. Que é quando o cliente ele vai demandar que a promessa seja cumprida, ele não está bem preparado, não está bem treinado, capacitado para poder fazer essa promessa ser cumprida. Então quando eu falo lá assim, Sky, vi 9,90, eu quero comprar. Não, senhor, desculpa, eu estarei verificando, mas eu estarei vendo que não estará acontecendo essa promessa. O cara não sabe. Ele fala, não, meu irmão, eu vi na internet agora. Não, mas... E o cara não sabe se virar. E na internet, quem está colocando para poder cumprir as promessas são pessoas muito pouco qualificadas, pior que isso, nada treinadas, só são treinadas para assim, ó, se aparecer alguma coisa, não pensa, você não é pago para pensar. E a gente fala que passou o tempo do Taylor 1920, né? Tinha quem trabalhava e quem pensava. E aqui a gente ouve isso direto, esse tipo de frase. Você não é pago para pensar. E manda o cara para poder levar lá para a empresa. Nesse gráfico aí, né, que é o marketing interno, que muitos de vocês, infelizmente, conhecem isso como endomarketing. Endomarketing foi uma idiotice inventada por um brasileiro oportunista. Não existe no mundo isso. E aí a gente pode também ler um artigo já que o Léo colocou, você até como a gente se conheceu, né? Foi ele colocando lá um artigo no blog dele sobre endomarketing, eu falando sobre isso. E ele procurou lá ver e realmente não tem. Depois faz esse teste lá, procura em Google com várias línguas, em espanhol, em inglês, a palavra endomarketing. Só tem resultado em português. Bom, tirando essa brincadeirinha agora, é verdade, mas tem que procurar depois para não vou
princípio, ó, até se acreditar em mim ou não, para de falar no marketing. Vamos falar marketing interno, ver se estou certo ou errado, depois você conversa de novo. Beleza. Aí na parte do marketing interno, o cara não é capacitado para poder fazer isso. Vocês concordam? Não concordam, não? Vamos fazer uma pergunta. Em qual dessas partes aí, em qual desses lados do triângulo que as empresas mais gastam grana? Marketing externo. E os problemas acontecem porque não há um marketing interno. Na era da internet tem um agravante. Na era da internet, o cara que é o público interno, o cara que vai ser um colaborador, o pessoal mais jovem, tão jovem quanto eu, a partir de seus 18 a 20 anos, ele está o tempo inteiro com o celular lá ligado, chega em casa, joga videogame, vê um monte de site, assina RSS, assina newsletter, está em várias redes sociais, chega na empresa, o que acontece? Não pode usar Twitter, está bloqueado. Não pode usar YouTube. Vem cá, por que eu não posso usar YouTube? Ah não, porque isso vai matar tempo. Mas então tá bom, então eu vou lá embaixo fumar e tomar um cafezinho. Mas não é? Aí eu lembro, né, que quando eu trabalhava na empresa britânica, do British Council, a chefona, que era aquelas britânicas típicas, né, assim, super rígidas, Susan, quando ela andava, a gente colocava a música do Darth Vader. Ela andando assim na frente. Era legal que ela ia conhecer essa música, né? Então quando ela entrava na sala, aí essa equipe ficava assim, ó. Todo mundo assim, em sintonia, né? E aí, era um dia, ela tinha uma cara meio assim, me chamou num canto, come here. Me chamou num canto. Eu vi a sua equipe no Facebook, no YouTube. Viu um filme pornô? Mas isso não pode, eles têm que trabalhar, eles estão trabalhando. E aí foi esse papo de louco. Eles têm que trabalhar, estão trabalhando, estão trabalhando. E aí não chegou. E aí a partir desse aprendizado, qualquer empresa que eu entro, na negociação ali de salário e tal, olha, no salário, onde salário? A minha equipe pode ficar usando a internet à vontade, porque para mim eles estão trabalhando. É a primeira coisa que eu falo. E essa mentalidade faz muito a diferença. Exceto se você for uma criança de 6 anos, você não vai querer ter aula de educação sexual com o padre. Teoricamente o cara não sabe isso. Então como é que a gente vai querer atender as pessoas? Como é que a gente vai querer atender as pessoas? Precisa de um garotinho de 6 anos, né? Nem criança. Como é que a gente vai querer atender nossos clientes? Vai trabalhar com comunicação digital se a gente não pode brincar com o Facebook, com o Twitter, com o LinkedIn, etc. da nossa empresa? Isso é gravíssimo, né? Esse tipo de falha que a gente observa toda hora. Vamos lá, vamos sair. Tá bom, mas por que a gente deve se preocupar com isso então? Passar um vídeo agora, eu pedir para o Rony clicar na câmerazinha ali. Eu vi na Nextel uma campanha que eles fizeram, aí são vários vídeos, não está naquele blog do Pimentel, vocês vão lembrar dessa campanha. Tem um vídeo que ele fala bem legal sobre o que é relacionamento, que a gente consegue entender o porquê que não está funcionando a internet para algumas empresas ainda. Dá um clique aí, mano. Quando clicar não funciona não, quando clicar lá. Vê se está funcionando. Não, lá na cara. Vê se funciona. Mas dá ok. Tem mais esse vídeo, depois eu procuro, deixa eu falar. Nesse vídeo ele fala o seguinte. Ele fala que com o consumidor, trabalhar com o consumidor é como um casamento. Você vai lá, conhece, troca ideia, vê se tem afinidade, aí você vai, namora, e eventualmente você vai em casa o cara. As empresas que estão nas redes sociais, vocês acham que elas estão preocupadas em chegar, conhecer lá gatinho ou gatinho, aí quer me comer, é assim. E é o pior, que é aquela atitude, né, que muita gente de publicidade migrou para a internet assim, né? Já se achava gostosão, aquela coisa de pavão, né, que você chamava o cara para fazer um briefing em publicidade nessas grandes, e era quase que assim, uma sorte o cara ir para a reunião com você, né? Pô, cara, obrigado por você, eu sou o cliente. Pô, cara, obrigado por ter vindo na reunião e tal, assim, valeu, né? O contrato com a quantidade de 11 milhões, mas obrigado por ter o seu tempo. Né? Desculpa, cara, te interromper, teu tio, você quer apertar. Era assim. Os caras, quando foram publicidade, a agência de publicidade, quando foi para a internet, foram os primeiros que se arrebentaram por causa disso. Então, a maioria das empresas na internet não está preocupada em trocar ideia
se conhecer, fazer afinidade e eventualmente rolar a conversão lá no casamento. A maioria está chegando, e aí, vamos transar? Direto ao ponto. E algumas, pior do que isso, estão cagando para ir, vamos transar. Sou gostosão, quem é que vem? Aí é pior ainda, né? Vamos lá, vamos falar do sexo um pouco. Vamos passar aqui. Bom, a gente deve se preocupar com isso, pessoal, de relacionamento, eu falei, os exemplos são de internet, não estou falando de comunicação de marca. Deve se preocupar porque existe essa maluquice aí. Isso é o seguinte, aquele cara Chris Anderson, né, do Cauda Longa, do Free, ele falou que existe um troço chamado filtro social. Esse filtro social significa o seguinte, a gente, todos nós, conscientemente ou não, a gente seleciona atores sociais, marcas, empresas, vejo comunicação, né? Então, eu leio o Globo porque eu optei, eu vejo a Globo News porque eu também escolhi isso, eu assino a newsletter de site A e B, eu sigo a marca tal e tal no Twitter. A gente monta essas pessoas que estão em volta da gente, pessoas, amigos, seres humanos normais, marcas, empresas, o que for, esse é o nosso filtro social. Acontecem coisas no mundo, essas coisas vão passando por diversos filtros, chegam no nosso, algumas passam e outras não. Por exemplo, se eu não me interesso por futebol, eu não vou configurar o meu filtro, vamos dizer assim, para quando o Flamengo ganhar do Santos, isso chegar, e não chega, caguei. Não sei nem que é Flamengo. E outro dia falei assim, o que você gosta de futebol? Eu falei, cara, time do Fluminense, Romerito, Paulo Vitor, Achille, tá, e alguém mais recente, sei lá, mais recente, cara, Birubiru do Corinthians. Por isso nada. Se eu não configurar dessa maneira, não vai chegar esse tipo de informação. Óbvio que os grandes eventos, terremoto no Chile, isso vai chegar, não importa como é que ele está configurado. Se meu filtro for só idiotice, essas piadinhas e tal, falei no Twitter, não sei o quê, fofoquinha, caras com tiro, não sei o quê, vai chegar o terremoto do Chile, que aí não tem como evitar. Isso sendo verdade, e na internet a gente consegue escolher muito bem, quer dizer, eu não vou numa banca de jornal e eu tenho 5 opções, ou durante esses 550 anos do livro até hoje, a gente tinha lá aquele monopólio de alguns grupos de comunicação. Então não tinha muita opção. Eram aqueles caras que me passavam o que estava sendo no mundo. E agora eu posso escolher mais. Quando eu posso escolher mais, são esses grupinhos, essas bolinhas aí, as empresas, elas têm que conquistar o direito de entrar no seu filtro social. Elas não vão conquistar falando, e aí, vamos transar, ou então eu te dou dinheiro para você me escutar. Não vai ser assim. Você tem que começar a buscar ser relevante, ser autoridade naquele assunto, se posicionar como autoridade no tema que você quer trabalhar para certo público-alvo, na cabeça de certo stakeholder, né, público de interesse da sua organização, para que você conquiste um espaço nesse filtro social do seu público e, eventualmente, você vai conseguir falar com esse cara e impactar esse camarada. Entrar nesse filtro social, não adianta. Se vocês todos aqui entrar no filtro social do Nido, né? Como a gente está sem tempo atualmente, isso é só com muitas pessoas, isso é muita informação, a gente seleciona muito bem quem a gente está seguindo ou quem a gente está buscando informação, às vezes mais proativamente, às vezes mais reativamente. Então, para fazer parte desse grupo com seus clientes, vocês têm que ter relevância para que eles permitam que você fale, e mais que isso, para que eles de fato ouçam o que vocês estão falando. Vamos passar aí. Bom, essa configuração aí básica de boca a boca, né, ou boca a boca virtual, essa configuração aí é legal porque é o seguinte, eu vou em muita empresa, deve ser o mesmo caso com vocês, o cara ele acha que não é o momento de investir em internet porque ele não está na internet, ele não sabe se os clientes dele não. Aí eu mostro esse gráficozinho aí e falo o seguinte, ó, isso aí é o gráfico padrão para qualquer marca na internet. Não importa se você vende curso de inglês ou se você vende matéria-prima para poder fazer motor de trator. Existe o seguinte, alguém está falando da sua marca.